A lição dessa semana tem como título Aos mais pequeninos irmãos. Quem são esses pequeninos irmãos? O Senhor Jesus se referiu a esses pequeninos irmãos. No livro de Mateus, no capítulo 25, dos versos 31 a 46, nós temos uma cena de julgamento. Uma cena de julgamento e de sentença. Vida eterna ou castigo eterno. O que é que definiu esses destinos? Vida eterna ou castigo eterno. Nós vamos estudar nessa semana qual a importância dos pequeninos irmãos, dos vulneráveis na vida do cristão. Qual a importância dos pequeninos irmãos na definição da nossa vida eterna ou do nosso castigo eterno. Vamos orar antes de iniciarmos o estudo desta lição. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos dá saúde, nos dá entendimento e nos dá a possibilidade de abrirmos a Tua palavra para nela aprendermos como nos comportar segundo a Tua vontade, como nos comportar com relação aos nossos irmãos em geral, e especialmente com os nossos irmãos vulneráveis. Nos ajuda, portanto, no estudo dessa lição. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ver, irmãos, dois textos. O nosso texto para memorizar, Mateus 25, 34. Porque o rei irá dizer aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vejam, irmãos, que belo convite. Venham para usufruir do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas há um outro verso, irmãos, o verso 41, que diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, irmãos, dois destinos totalmente opostos. Um, onde estão as ovelhas, a vida eterna. E outro, onde estão os bodes, o castigo eterno, ou seja, a extinção. O que é que fez a diferença para que haja dois destinos tão diferentes, tão conflitantes? A diferença, irmãos, é o tratamento dos vulneráveis, o tratamento dos pequeninos irmãos, o cuidado com os pequeninos irmãos. Na verdade, irmãos, o que faz a diferença é a assistência social. Veja, por favor, ainda os versos 40 e 45. O verso 40 diz assim: quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O verso 45 diz assim: quando deixastes de fazer a um desses pequeninos irmãos, a mim deixaste de fazer. Portanto, irmãos, o Senhor Jesus considera o que fazemos com os vulneráveis como se fossem feitos para Ele. Atender aos vulneráveis é dar atenção ao Senhor Jesus Cristo. Não atender aos vulneráveis é fazer com que não demos atenção também para o Senhor Jesus Cristo, e é dessa maneira que Ele considera, dessa maneira que Ele julga. Mas quem é que são os pequeninos irmãos hoje? Eu fiz uma lista aqui, irmãos. São os estrangeiros, os refugiados. Nós aqui temos no Brasil muitos refugiados, especialmente da América do Sul e também da América Central. Refugiados aqui no Brasil. Refugiados até da Europa agora. Mas temos ainda os órfãos, as viúvas. As viúvas cujos maridos morreram, ou as viúvas que se tornaram viúvas porque os seus companheiros as abandonaram e as deixaram com a responsabilidade da casa, com a responsabilidade dos filhos. São as chefes de família. Os pobres em geral, irmãos, os pobres em geral são os pequeninos irmãos. Aqueles que estão em situação de rua. Aqui em São Paulo nós temos mais de 40 mil pessoas morando na rua, em situação de rua. Por quê? Porque não tem casa, porque não tem trabalho. Esses são vulneráveis. São vulneráveis também os que estão desempregados. Após a pandemia, durante a pandemia, muitos ficaram desempregados e continuam desempregados.
estes são vulneráveis e nós devemos assisti-los. Também são vulneráveis os dependentes químicos. Ainda falando aqui de São Paulo, temos milhares na tal Cracolândia, totalmente dependentes do crack, dependentes de outras substâncias químicas entorpecentes, praticamente mortos, mas são os vulneráveis a quem nós devemos cuidar. O Senhor nos provê recursos, irmãos, o Senhor nos provê salário, o Senhor nos provê aposentadorias, temos habitação, temos alimentação, temos roupas. O Senhor é que nos provê todas essas coisas. Nós somos responsáveis, irmãos, por ajudar aqueles vulneráveis. E são tantos. Podemos fazê-lo através da igreja, através da organização da igreja, através da ASA, da Assistência Social Adventista. Podemos fazê-lo também pessoalmente, ajudando aqueles que nós julgamos que necessitam e podemos ajudar. Devemos fazer dessa forma. Isso não é uma opção, irmãos, isso não é uma bondade. Eu vou ajudar porque eu sou uma boa pessoa, eu vou ajudar porque eu sou bonzinho. Não, irmãos, eu vou ajudar porque o Senhor Jesus disse que nós devemos ajudar. Isso é uma ordem. Se somos cristãos, irmãos, se somos discípulos de Cristo, nós devemos assistir aos necessitados. Devemos assistir aos nossos pequeninos irmãos, para que um dia a gente possa escutar a promessa de Jesus. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir esta frase, irmãos, eu quero ouvir essa declaração. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente possa estudar a lição essa semana, estudar bem a lição, ver o que o Senhor fala sobre os pequeninos irmãos e dessa forma temos um enfoque melhor com os nossos pequeninos irmãos e assisti-los nas suas necessidades. Tenham todos uma boa semana.